suposto encontro clandestino entre o ministro Moraes, o ministro da Defesa e o comandante do Exército fez com que analistas apostassem que a prisão de Jair Messias Bolsonaro pode acontecer a qualquer momento. Fica comigo até o fim dessa edição que eu vou trocar em miúdos com vocês. Ao mesmo tempo que isso acontecia, essa notícia explodia nas redes, nós sabíamos que lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso, também aconteciam negociações nada republicanas a fim de aprovar o PL antifacção, que teve seu texto mudado diversas vezes por derrite, inclusive, caiu ali um aspecto muito importante para todos os cidadãos brasileiros do PL, justamente depois de um voo de derrite com Mota e Alexandre de Moraes, mas tudo isso ficou ali no campo das suposições. Vamos falar sobre isso porque até o final dessa edição a votação não tinha sido iniciada, então eu tive que fechar a edição para contar para vocês de novo. Mas se realmente houve a votação ontem, você com certeza vai encontrar um videozinho meu, um shorts curtinho aqui no canal. E por falar em PL antifacção, não posso deixar de comentar com vocês a respeito da cruzada quase solitária de Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro e estreou ontem, anunciou um grande programa de retirada de barricadas por territórios que as facções criminosas não permitem que o Estado adentre, tornando seus moradores escravos, absolutos escravos. E parece que Tarcísio lançou a sua campanha presidencial. Troquem o CEO. Tem tanta coisa acontecendo no campo político que a gente vai pensar várias matérias. Preparei uma lista daquelas bem ácida para você. Então não sai daqui antes de deixar o meu like, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passou ali tudo aí, confere sua inscrição, seu sininho, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. O chanceler alemão que se mandou da COP30 chegou na Alemanha, deu graças a Deus e deu uma coletiva de imprensa dizendo que ele foi embora da COP30 e ele deu graças a Deus por ter feito isso. Inclusive comentou que quando consultou os jornalistas, alguém mais quer ficar aqui? E todo mundo ficou quietinho, tipo assim, livra a gente dessa, fala sério. Gente, a esquerda ficou tão traumatizada com esse comentário do chanceler alemão que a esquerda está até dizendo que foi uma fala racista. Eu não lembro da fala dele ter tocado em raça, tá? Xenofobia e tal. Mas eu preciso lembrar a observação do Peter, do canal Ancapso, que ele falou, gente, olha, essa péssima experiência que eles tiveram com Belém, não foi com Belém, foi com a infraestrutura da COP30, que era zero, Foi com assalto à mão armada, salve de facção, óleo diesel sendo jogado em rio, faltou água no banheiro, faltou água para beber, não tem ar-condicionado suficiente, porque a verdade é uma só. Essa COP30 foi um evento para a elite mundial, custeada pelos impostos da população brasileira para paupérrima, que não tem nem saneamento básico, mas a elite não podia ficar sem seus ar-condicionados. É o evento da hipocrisia, e a gente ficou feliz, porque ver esquerdista surtando na rede social é o que importa. A China não deixou por menos. Deu de presente essa escultura em bronze para que nunca mais ninguém esqueça a COP30. E eu acho que está bem apropriado. Parece que é um animal estilizado com chifres que, na minha opinião, parece de cramulhão. Deixa aí nos comentários o que você acha. E é um diabo, para mim, um demônio abraçando a COP30, que foi exatamente assim que deve ter sentido todos os jornalistas e representantes da comitiva alemã. Eu acho que veio bem a calhar, A China não deixa por menos nunca. O Careca Maldita, ele participou do 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que aconteceu entre o dia 11 e 14 de novembro. Esse post começou a rolar ontem, dizendo, escuta, o Careca Maldita, sancionado por violação de direitos humanos, sendo financiado por essa porrada de empresa, inclusive empresas americanas, e começaram a denunciar para quem é de direito. O Paulo Figueiredo, ele puxou aqui um destaque para PicPay, Ambipar, Coca-Cola e os Prev. Eu vou dar detalhes para vocês. O Paulo Figueiredo assumiu a dianteira dessa coisa toda e disse, olha, o governo dos Estados Unidos, especificamente o OFAC, não é tão ágil quanto gostaríamos na hora de aplicar as penalidades àqueles que violam as sanções. E ele disse, estamos trabalhando também nessa direção para ficar mais ágil. Mas, apesar de tardar, raramente eles falham. E já estão cientes disso aqui, que são aquelas empresas em destaque que eu mostrei para vocês. Eu, pessoalmente, prefiro que seja mais vagaroso, porém bastante eficaz. A minha decepção com a Lei Magnitsky, hoje, ela versa sobre a inatividade da sanção dos bancos que se negaram a cumprir as diretrizes das sanções Magnitsky contra o violador de direitos humanos. Quando virá a sanção para os bancos? Fica o questionamento, Fica a pergunta. Vamos avançar, que já que a gente está falando de sanções americanas, nós tivemos a notícia ontem que o retorno de Trump sobre tarifas brasileiras
frustrou o palácio do governo. Isso depois que eles passaram a maior vergonha do mundo, comemorando uma zerada de tarifa que o Trump apresentou para o mundo inteiro para retomar as relações comerciais. Acontece que o país que normalmente tem muito prazer e muito interesse em negociar com os Estados Unidos, que não é o caso mais do Brasil, do PT, esses países ficaram com tarifas zeradas. E nós continuamos com os 40%, que é uma espécie de sanções Magnitsky do comércio exterior com os Estados Unidos. É uma beleza. E aí, poxa, a gente tem que se perguntar, mas a esquerda não tripudiou na cara, na cabeça de tudo quanto foi conservador de direita, dizendo que o resultado dos 10% que caíram era da reunião de Mauro Vieira com o governo de Donald Trump. E agora? Vocês garantiram que estava tudo bem, agora não está mais? Poxa, decidam-se. Decidam-se. E nós temos, no exato momento que eu gravei esse vídeo, um quebra-pau do caramba no Congresso brasileiro, porque estão tentando chegar a um acordo a respeito do texto do PL antifacção, que, por uma grande coincidência, e foi coincidência mesmo, o Derrite mudou um ponto muito importante da lei antifacção, justamente após viajar em jatinho com Alexandre de Moraes e com Hugo Mota, tá? E aí o deputado Sóstenes Cavalcante estava comentando, fazendo a entrevista, respondendo as perguntas, mas o que eu quero destacar é isso aqui, ó. Quarta versão de texto antifacção não agrada governo e oposição. É óbvio que não vai agradar nunca, porque o governo hoje é esquerdista, extrema esquerda. E eles são a favor sempre de proteção do lumpen proletariado, que eles têm a esperança que o lumpen proletariado, com o fechamento do regime, que eles se tornem o braço armado para a manutenção do governo tirano. E a direita, que é a oposição hoje, sempre voga pela liberdade e por bandido bom é bandido na cadeia, pagando direitinho os seus pecados. Então, óbvio que nenhum texto desse mundo agradará a ambos os lados, né? Isso é uma bobagem isso. Agora, para vocês entenderem, quando eu digo que a esquerda é tradicionalmente defensora de lumpen proletariado, que são os à margem da lei, os marginalizados, eita, olha a Sheinbaum aqui, que é a presidente do México, dando declarações interessantíssimas a respeito do tema. Ela teve coragem de falar ontem, no pronunciamento oficial, que a guerra contra o narcotráfico está fora da lei. Que combater o narcotráfico está fora da jurisprudência, da legalidade do país México. E ainda diz mais, que combater o crime organizado é fascismo, é impor sobre esses inocentes vítimas dos consumidores o poderio bélico estatal. E quem está num caminho exatamente oposto, e já já a gente vai falar sobre o cenário político brasileiro, é Cláudio Castro, que está praticamente numa cruzada solitária, teve o nome catapultado para ser mencionado como possível presidenciável, que não receberá o meu voto, porque meu negócio com ele é Rio de Janeiro, não é Brasil, né? Mas é digno de menção. Ele lançou ontem uma operação que é retirada de barricada. Só conhece isso quem mora no Rio de Janeiro ou quem é do Rio de Janeiro, que sabe que quando facção criminosa coloca a barricada na rua, geralmente são blocos de cimento que impedem o trânsito de automóveis, e aí também não entra ambulância, não entra SAMU, não entra corpo de bombeiro, não entra táxi, não entra Uber, esquece. O seu mundo caiu na mão de uma facção criminosa se você mora num local onde foi colocada uma barricada na sua rua. E aí você também não pode comprar gás, você não pode fazer a internet que você queira, assinar a TV por assinatura que você queira, porque não vai ter cabeamento e tal, só vai ter cabeamento lá da internet, do TV por assinatura, da facção. É o famoso GatoNet. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. O Cláudio Castro lançou essa operação ontem, avisou que tem todos os pontos de barricada mapeados e que sim, usará de muita inteligência, estratégia e eu grito que não falte munição ao BOP. Vamos entrar no cenário político, tem a ver com a prisão de Jair Messias Bolsonaro, que é o maior ícone da direita, um homem que recebeu o tanto de votos que recebeu e hoje, se fosse para as urnas, ele ganharia de lavada de qualquer outro concorrente. Paulo Figueiredo lançou uma informação urgente dizendo que supostamente o Alexandre de Moraes estaria numa reunião com o ministro da Defesa e o comandante do Exército para tratar algo fora da agenda. Por isso que o Paulo Figueiredo chama de reunião clandestina. Não está na agenda oficial de nenhum dos três servidores. Ou você esqueceu que o careca maldita é um mero servidor do Estado. Ele é um servidor público, mas né, tanto poder que a gente fica até assim meio confuso. Mas três meros servidores e não está na agenda de nenhum deles o compromisso, nem a pauta do compromisso. E funcionário do Executivo tratando com judiciário, né? Um tanto peculiar. E aí o Paulo Figueiredo apostou. Nós podemos especular que o assunto é a prisão do capitão Jair Bolsonaro e dos demais militares condenados no golpe da Disney em prisão comum ou militar. Ou ainda, podemos supor que
O que faz o ministro da Suprema Corte reunido com estes membros do Poder Executivo sem agenda pública? Com a prisão de Bolsonaro em uma cadeia quase certa, eu espero que Deus entre com providência que isso não aconteça, tem sempre as tentativas de substituição a Bolsonaro sem, no entanto, perder a capa sacerdotal dos eleitores de Bolsonaro. A mim será difícil convencer, mas o Tarcísio, ele nos próximos dias visitará o presidente Jair Bolsonaro e ele deu uma declaração ontem dizendo que o nome dele não está disponível para a disputa presidencial em 2026. Eu sou obrigada a cantar, né? Me engana, me engana, me engana, me engana, enfim. E lançou uma campanha, troca o CEO que o Brasil volta a funcionar. Eu não sei quando você ouve CEO o que você lembra. Eu lembro do calcinha apertada, que foi o desastre do desastre, tanto na prefeitura quanto no governo de São Paulo, durante o pandemônio. Você lembra muito bem o quanto sofremos, né? Eu morava em São Paulo na época, na mão desse desgraçado, e ele está em plena operação de evento da LIDE. Ele deu uma declaração dizendo que defende candidatura do centro para 2026. Abro aspas para o calça apertada demoniado. País precisa de um agente pacificador. Então é assim, tem a esquerda e tem a extrema direita. Deixem disso, parem com isso. Venham para o centro. Venham para a pacificação. Venham para mim, olhem para mim. E aí, quando você chegar bem perto, vai ser tarde demais para você impedir as leis que o centro costuma aprovar, que são todas elas socialistas e comunistas. É para isso que existe o centro, é a terceira via. No cenário político, a gente tem que entender certas estratégias, como essa comunicação aqui. Bolsonaro não planeja avalizar nome de Tarcísio em reunião com o governador. Óbvio que não. Lógico que não, porque qualquer nome que Bolsonaro apontar será enquadrado em algum crime imaginário do orifício rugoso das vozes da cabeça de todos eles, né, da elite política aristocrática brasileira. E, na minha opinião, no momento que dissesse, olha, estamos indo buscar Bolsonaro para levar para a cadeia, o Brasil tinha que parar. Quanto mais tarde o Bolsonaro abençoar um nome, mais segurança esse nome terá para trabalhar essa candidatura ou correrá o risco de terminar como Eduardo Bolsonaro. Olha só, STF quer concluir ação contra Eduardo antes da eleição. Aí você pode se perguntar, mas o que tem o orifício rugoso com as calças nesse caso aí? É exatamente isso que Eduardo está chamando a atenção. Quem poderia imaginar? Democracias modernas, arrojadas e pujantes têm seus tribunais alinhados com um timing político eleitoral, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que é vergonhoso é que eles declaram isso, jornalistas declaram isso, sem o menor constrangimento e sem pipocar. Isso aqui não pode, não é permitido pela nossa Constituição. Isso aqui é lei ou é perseguição política? Né? Ó, todo mundo... E aí o Eduardo complementa, né? É o relatório. Cumpra-se. É porque eu quero. Cumpra-se. Guimarães pode decretar prisão imediata de Bolsonaro. O STF publicou, né, as atas de rejeição aos recursos. E o ministro está avaliando se os outros recursos são legítimos ou são para atrasar a pena imposta a Bolsonaro. Eu só vou lembrar vocês que quando era o Lula julgado, que o julgamento de Lula assim obedeceu a todo regramento jurídico, só no caso do triplex do Guarujá foram mais de 400 recursos. No caso de Lula, nunca avaliou-se se a solicitação de recursos, a entrada de recursos era para atrasar a aplicação da pena. Nunca ninguém falou nada, mas Bolsonaro é diferente, né? Bolsonaro ameaça demais o establishment. E quando eu falo aqui para vocês establishment, não dá para falar disso sem falar da derrocada econômica que está sendo imposta ao Brasil. Isso é uma coisa planejada e orquestrada e ela está indo de vento em popa numa velocidade que muito está me assustando. São números aterrorizantes, é a economia do inferno mesmo. Todo mundo viu quando a dona da Lupo foi entrevistada e a empresa declarou: o Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Por quê? Por causa da carga tributária brasileira que não deixa nenhum empresário sobreviver com lucro. A matéria do R7 diz que o Brasil teve 4 empresas fechadas por minuto em 2023. Total supera em 25% o número de 2022, que vinha com o ranço do pandemônio. A revista Oeste diz que pedidos de falência de empresas dispararam no governo Lula. CNN, e essa notícia foi ontem. Correios avaliam demissão de 10 mil funcionários para ajustar contas, porque abriu-se um rombo do caramba nos Correios. Bolsonaro quis privatizar, mas a raça que estava ali ao redor dele disse que não. Privatizar Correio nunca do verbo jamais, porque o Correio é muito importante para a sustentação do establishment. E os Correios falidos, porque virou um cabide de emprego, tentaram, né, um empréstimo de 20 bi, não teve acerto, porque nenhum banco quis emprestar. E agora eles estão
pensando em demitir mais de 10 mil funcionários. Aí, num relance, você pode pensar, meu Deus, então quer dizer que o que tinha virado um cabide de emprego vai voltar ao normal? Sinceramente, brava gente, cola na grade aqui. Você acha mesmo que quem será mandado embora será o cupicha de quem indicou ele para fazer da empresa um cabide de emprego? É óbvio que não. Quem será mandado embora serão os concursados, serão os trabalhadores decentes, os dignos, porque é exatamente assim que acontece numa economia de regime ditador. Entendeu? Quanto pior, melhor, porque o sonho de todo ditador é ver você na fila da sopa, na fila do Bolsa Família. E existe uma saída para que você pelo menos consiga remediar essa coisa toda. Se você é um dos demitidos, se a empresa que você trabalhava fechou durante essa crise, saiba que você pode desenvolver várias outras atividades a partir de casa. Presta atenção nesse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Então é isso, link na descrição e no comentário fixado e você vai direto pro WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá assista às aulas, é gratuito, você não paga nada. O que custa você ter mais informações que podem sim fazer a diferença na sua vida? Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix eduarpravaleria@gmail.com. Seja generoso, a gente está precisando demais. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil e quer dar uma força aí para o meu projeto tão solitário. Aqui só eu, vocês e eu. Deixa o like, compartilha, leva esse link lá nos buracos digitais que você costuma frequentar enquanto você os tem e bora para os comentários, porque afinal de contas, treta é algo que eu não abro mão, principalmente com um público qualificado como o meu. Beijo no coração, fui! Alexandre Ramagem fugiu do Brasil. Vamos deixar algumas coisas consignadas? Primeiro, que não foi fuga. Segundo, não transitou em julgado. Terceiro, em um tribunal de exceção, em um estado de exceção, todo acusado não só pode, como deve, utilizar de todas as ferramentas para se defender. E quarto, não menos importante, a gente sabe muito bem que o golpe da Disney não funcionou, não aconteceu. Por quê? Porque alguém perdeu um táxi. Infelizmente, não só as grandes empresas, os grandes talentos estão fugindo do Brasil, os grandes homens também. E geralmente é assim que acontece
Regime totalitário geralmente não deixa sobrar nada. Eu vou ficar muito feliz se nós tivermos ainda eleições no Brasil com o mínimo, mas o mínimo de equidade. A mídia do regime, essa aí que é comprada, vendida, esculachada, esculhambada, ela está dizendo que a fuga foi cinematográfica. Eu vou te contar tudo sobre isso já de antemão. Eu deixo meu parabéns aqui à Ramagem. Deveria ter feito sim, querido. Vá com Deus e nos ajude aí de fora. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade, vocês sabem, né? É a eterna vigilância. Olha só como a mídia do regime está noticiando a coisa. Foi uma fuga, e uma fuga cinematográfica. Trecho de carro, voo comum e truque com passaporte. Fuga de Ramagem para Miami foi cena de filme. Condenado pela chamada trama golpista, que é o golpe da Disney que não aconteceu, Ramagem burlou o sistema brasileiro, saiu do país sem autorização do STF. Vamos acompanhar a matéria aqui comigo. Paciência. O deputado deixou o país com esposa e filhas há pouco mais de um mês. Ramagem seguiu de carro até um país vizinho, pegou um voo comercial. Ele estava impedido de sair do país por decisão do STF, que determinou o cancelamento de seus passaportes. Acontece que Ramagem utilizou o passaporte diplomático. Bem, não venha me dizer que não teve um patriota lá na hora de passar a Ramagem, porque se todo passaporte estava cancelado, dele também estava. O passaporte diplomático dele também estava, tá? Ele conseguiu passar mesmo com esse passaporte cancelado. Diferentemente de documentos comuns, o sistema não avisa sobre cancelamento fora do país, mas eu não estou falando fora, eu estou falando dentro, né? Ramagem pegou um voo comercial utilizando passaporte cancelado e não foi barrado. O passaporte só seria motivo de alerta em sistemas de outros países caso houvesse um mandado em aberto contra ele e difusão vermelha da Interpol ativa, coisa que não tem, porque ele não é um criminoso. Apesar de as autoridades já considerarem a ação uma fuga, Ramagem ainda não é considerado foragido. Eu bato palmas por uma mídia dessa, né? Primeiro chamou de fuga na manchete, fez o diabo, por isso que eu também chamei de fuga na manchete aqui. Diz que a decisão final sobre a condenação do deputado só deve ser publicada nas próximas semanas. Caso se mantenha, o cumprimento da pena é de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, e essa prisão deve ser imediata. A presença do deputado nos Estados Unidos foi revelada pelo jornalista Guilherme Amado, do portal Platô, e confirmada pelo blog do R7, que apurou a dinâmica da fuga. Então vocês vejam, só descobriram que Ramagem não estava em solo brasileiro porque alguém o viu lá nos Estados Unidos, passeando com a esposa. Fatalmente eles estavam fazendo algum exercício físico, porque estavam com roupas, né, de malhação, de ginástica. Se não fosse isso, meu amigo, Ramagem já está lá há 1 mês. Ele apresentou atestado para licença e não comunicou a saída do país. Ele podia? Teoricamente ele podia, porque como nós falamos antes para vocês, regime de exceção, lei injusta, lei ilegal, você não cumpre, filho. Não cumpre. Bem, aí de repente tá o pastor, né, pastor de bode, porque isso aqui não é pastor de ovelha, e ele dizendo, estamos pedindo a prisão imediata do deputado federal delegado Alexandre Ramagem. Aí eu, mas o trânsito não está em julgado, ainda não saiu a decisão. Por que Xandão está fazendo isso? Aí não era Alexandre de Moraes, era a turma do PT, o pastor Henrique, o Chico Alencar e a Talíria Petroni, que foi criada no local cujo CEP é um dos mais caros aqui da região de Niterói, e vem com essa de, porque favela, porque, isso engana trouxa. E Glauber Braga, oficial, né? O Tarcísio Mota também. Então é PT, PSOL, a esquerdalha toda, pedindo prisão imediata do Alexandre Ramagem. Ontem, dia 19 de novembro de 2025, ele gravou um vídeo. Aprovamos um dos marcos mais importantes do combate ao crime organizado no Brasil, vou falar sobre isso num vídeo mais tarde, mesmo com a bancada do desgoverno Lula votando em contrário. É um verdadeiro avanço contra o caos e o terror que assolam nossa sociedade. Vou soltar aqui um pedacinho dele, porque ele vale a pena a gente ouvir. Aprovamos agora o projeto do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. 370 votos a 110. Esmagadora maioria. Esses projetos, quando chegam à votação no plenário, passam, são aprovados. O problema são as manobras dessa esquerda defendendo criminosos. Temos que parabenizar o deputado Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, e ainda todos que votaram juntos e todos que construíram para esse projeto ser aprovado. Vou contar aqui um pouco de como esse projeto chegou nessa aprovação. Primeiro, quem não tem ainda consciência de que vivemos num narco-estado. Todas as agendas de esquerda trabalhando
sempre para isso. Todos foram contra agora a equiparar a terrorismo. Vieram com a falácia de que não é terrorismo, que o Brasil perderá a soberania, que perderia financiamentos. Mentiras para proteção de vagabundo narcoterrorista. Ramagem fugiu e eu só lamento, tá, que Jair Messias Bolsonaro não tenha feito isso a tempo. E aí a gente vai ter que lidar com o que Jair Bolsonaro terá que passar. Eu ainda acredito numa saída milagrosa Yankee, né? Mas não posso garantir nada para vocês, não. Na minha humilde opinião, já falei isso aqui outras vezes e torno a falar. O Brasil tinha que parar no momento em que colocaram a tornozeleira em Jair Bolsonaro. Nós não paramos. E aí, meu amigo, é o sapo sendo cozido em água morna até chegar ao ponto de fervura e ele não ter mais forças para sair da panela. É isso. O que você acha? Ramagem tinha que sair ou não tinha que sair? Se fosse você, com seus filhos pequenos, você sairia ou você bancaria o Marte? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo, a gente está precisando bastante. E vou pedir, compartilha, se inscreva no canal, reveja a sua inscrição e vamos para os comentários, que é realmente a melhor parte desse programa. Beijo no coração. Você quer apostar que quem vai acabar pagando esse grande rombo do Banco Master sou eu e é você? Ontem chegou a me dar uma dor de estômago quando eu descobri que alguns estados e municípios brasileiros aplicaram seus ativos de fundo de pensão exatamente no Banco Master. E neste caso especificamente, não tem garantia, não tem seguro do FGV. Ou seja, no frigir dos ovos, nós vamos tomar na cabeça igualzinho tomamos com o roubo dos aposentados do INSS. Nessa edição, eu também vou comentar com você sobre o fim do suspense de Luiz Inácio, que ontem finalmente indicou Jorge Messias ao STF. E você pode dizer, ai Valéria, mas tem um monte de senador dizendo que não vai aprovar na sabatina, né? Porque agora o Messias vai ser conduzido ao Senado para a sabatina. E tem alguns senadores, inclusive eu destaquei alguns aqui para vocês, que estão dizendo, olha, eu voto não. Só que esperança que eu posso ter nisso? Porque há dias atrás, este Senado Federal reconduziu a barbárie lá na PGR. A única esperança que eu ainda tenho é que, em 2026, um terço do Senado terá que ser renovado. Eu espero que você já esteja fazendo o dever de casa e anotando direitinho quem são os senadores que não estão levando o país a sério. Deixe seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam a nossa base a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Bom, tá lá o Jorge Messias, como se ele não soubesse de nada, dizendo sobre a indicação dele, né, que ele recebe com honra a indicação do presidente Luiz Inácio para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, nós estamos muito lascados. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação e integridade e zelo institucional. Mentira! Mentira! Eu não acredito em você, não acredito nem que você é evangélico. Desculpa. E aí, o André Mendonça, o terrivelmente cristão, o terrivelmente evangélico, veio a público e disse: parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se de nome qualificado da AGU, que preenche requisitos constitucionais. Teu focinho, André Mendonça. Assim também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. O André antecipou o apoio ao Jorge Messias. Olha, ou eu estou tendo miragem, ou o André Mendonça realmente foi uma decepção muito grande, ou tem muito mais por trás desse conversa mole do Jorge Messias que possa imaginar a nossa vã filosofia. Como eu estou num país em que tentáculos da não democracia podem alcançar todo mundo em território nacional, eu vou me calar. Mas, por favor, anotem aí para me cobrar no futuro. A Valéria Bernardo avisou que poderia ter algo a mais por trás da trajetória de Jorge Messias. Anota aí. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só uso em caso de necessidade. O papel. De posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. É o Messias, senhores. É o mesmo Messias, pelo amor de Deus. E aí, tem gente que não acredita quando José Medeiros diz isso aqui, ó. A prisão de Jair Bolsonaro hoje é mantida muito mais pelos aliados do que pelos desafetos. Está claro a estratégia política. Querem unir a direita desde que Bolsonaro entre com os votos e eles como nome. Não fosse isso, presta atenção.
O processo já teria virado fumaça. Eu pergunto a vocês, que tipo de posicionamento teria o André Mendonça ao dizer que apoia a AGU, o cara da AGU, que contribuiu bastante para que Bolsonaro esteja preso? Injustamente, cruelmente, até agora. O mesmo cara que fez ele chegar no STF. Então eu acho que esse comentário de José Medeiros revela muita coisa. E a gente tem senadores como Jorge Seif, que diz que votará contra a indicação de Jorge Messias ao STF, e ele vai explicar os 3 pontos principais, na visão dele, por que o AGU não deve ir para o STF. Ele disse que o AGU perseguiu o jornalista Alexandre Garcia, negou blindados que protegeriam policiais e cidadãos, nesse caso no Rio de Janeiro, e foi omisso diante das fraudes bilionárias no INSS. E o fato de ser evangélico não é escudo. O evangelho prega justiça, não perseguição e seletividade. STF exige independência, não mais partidarismo. Voto não a Jorge Messias. Teremos partidarismo, não adianta você tentar achar uma saída viável ali, vamos cortar caminho aqui, quem sabe. Não tá para acontecer nenhum cisne negro neste quesito, tá? Então, a solução seria mais Magnitsky, mais Magnitsky, mais Magnitsky. Ocorre que, se sair distribuindo Magnitsky para tudo quanto é lado, a Magnitsky vai perder o poder de convencimento. E aí já fecha o regime e tudo, e a gente fica tudo aqui na mão da China, como eu expliquei muito bem para vocês, que eles estão tentando uma cooptação poderosíssima da cúpula das Forças Armadas, através da absolução do general Teófilo. Você não assistiu isso? O vídeo está aqui, tá? Na nossa playlist. Bem, deixa eu falar um pouco de economia, porque a gente precisa contextualizar para chegar lá no escândalo do Banco Master e o risco que você está correndo de, apesar de ser servidor público, não ter a sua aposentadoria garantida, tá? Qual é a situação financeira do Brasil hoje? A situação econômica do Brasil é a seguinte, ó, Casas Bahia melhora a receita. Mas apesar de melhorar a receita, ela teve um prejuízo de quase R$500 bilhão no terceiro trimestre. O que está acontecendo para as Casas Bahia? Apesar de melhorar, trazer mais dinheiro para a empresa, ela teve um prejuízo de quase R$500 bilhão, com B de bumbum, tá, de neném. O que aconteceu é o seguinte, meus amigos, mais impostos e inflação, o dinheiro está custando muito mais caro, porque você traz mais dinheiro, só que o dinheiro perdeu o poder de compra e ele paga menos despesas fixas. E claro que as Casas Bahias apontaram, né, como principal motivo desse prejuízo o alto aumento de custo de manter o negócio aberto. Chama-se inflação e má gestão e socialização, certinho? E as Americanas, que tiveram uma queda nas vendas e o lucro desabou 96% no terceiro trimestre. O que essa matéria está dizendo para você? Que não houve lucro nas lojas americanas no terceiro trimestre, no último. E ela que já estava com insolvência, já está com um monte de problema, um monte de dívida pendurada. Vai ser ruim, gente. Vai ser ruim. Casas Bahia e lojas americanas nesta situação. De um tempo para cá, tudo que era bom foi sendo dilapidado, né? E de uma forma tão desonesta, tão estranha, tão cretina, que a gente fica pensando, gente, será que não tem método, não? Eu vou mostrar uma coisa para você que tem método, mas antes eu quero falar com você a respeito de um método imbatível que pode fazer com que você se garanta no meio dessa quebradeira. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office.
E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Se você está aqui comigo todos os dias e ainda não deu um pulinho lá no WhatsApp do Daniel Alvarenga para assistir essas 3 aulas gratuitas que a gente libera para você, é porque você está marcando toca e ainda não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil. Essa quebradeira dessas empresas me deixa assim de cabelo em pé, por quê? Porque é tudo muito estranho. Não é uma quebradeira normal, como uma empresa muito honesta que vem a público e diz, olha, abri falência e que quando vai fazer auditoria, tá tudo certinho, ela só abriu falência. Você quer ver uma coisa? Eu descobri ontem que alguns estados e municípios do Brasil aplicaram seus fundos de pensão no Banco Master. Agora você vai dizer para mim que isso é uma tremenda coincidência? Olha a matéria do G1. 18 fundos de pensão de estados e municípios têm 1,86 bilhão, quase 2 bilhões, aplicados no Banco Master. Os números são do Ministério da Previdência Social e, pelas regras, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, não cobre aplicações dos regimes próprios de previdência dos estados e municípios. Ou seja, o FGC cobre tudo. Tem seguro, vai cobrir lá até um certo limite de aplicação das pessoas e tal. Mas quando a aplicação é de regime próprio de previdência de estados e municípios, aí o FGC não cobre. Quem você acha que vai pagar essa bagaça? E a matéria continua dizendo que ninguém precisa se preocupar, que os servidores públicos não precisam se preocupar, que está tudo garantido, eles não vão nem ter corte e nem atraso no recebimento aí dos seus pagamentos. Olha o Grok. Sim, é possível identificar os 18 fundos de pensão, com base nos dados do Ministério Público, parará. Esses investimentos não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que os coloca na massa de credores na liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central. Tá. E aí ele fala da situação atual, comenta sobre algumas previdências, né, como o Rio Previdência, a Amazon Prev, e os riscos potenciais. Como os recursos entram na massa de credores, a recuperação do dinheiro investido pode ser parcial ou total, dependendo dos ativos disponíveis até o pagamento de obrigações prioritárias, como depósitos judiciais e trabalhistas. Isso, segundo o Grok, poderia, em tese, pressionar os fundos a realocar recursos ou buscar fontes alternativas, mas os gestores destacam que os portfólios são diversificados e que os pagamentos estão assegurados. Tá bom. Aí ele comenta lá, né, esses municípios que eu comentei com vocês, e eu perguntei para ele, pelo que você levantou, os estados garantiram que não afetará os servidores, mas eles garantem isso com base em quê? E aí o Grok falou, é ótima pergunta, realmente, as declarações dos fundos de pensão, como o Rio Previdência, a Amazon Prev, entre outros, de que não há impacto nos pagamentos, não são vazias. Elas se baseiam em pilares concretos do regime previdenciário brasileiro, especialmente nos regimes próprios de previdência social, que são os RPPs. Eles gerenciam as aposentadorias de servidores públicos estaduais e municipais. Aí ele vai explicar ali, né, o raciocínio, vai trocar em miúdos, como eu digo aqui. Aí fala que as obrigações dos pagamentos são do ente público, não só do fundo. Ou seja, você fez uma boa aplicação, não fez uma boa aplicação, qual é o problema desse gestor? Nenhum. Por quê? Porque as obrigações são do ente público.
Já sentiu, né? O grosso entrando. E aí ele vem falando tal. Aí eu pergunto para ele o seguinte: é certo dizer então que esse dinheiro aplicado, que é dinheiro do povo, dando prejuízo à aplicação, é o povo que vai pagar? E ele diz: sim, é exatamente isso. Vamos falar sem rodeios. O dinheiro aplicado no Banco Master é dinheiro público, vem das contribuições dos próprios servidores, entre 11% e 14% do salário, mais a parte patronal que o Estado ou município tira do orçamento geral, ou seja, impostos, royalties, Fiesp, etc. Quando esse dinheiro é perdido ou recuperado só parcialmente, porque na minha opinião o dinheiro vai ser perdido, tá, gente? Quem paga a conta final é o contribuinte, é o povo. Pode acontecer de 3 formas: aumento de alíquota, né, de imposto de desconto ou criação de regime complementar, todo mundo conhece a história do Dataprev, mais dinheiro do Tesouro através de impostos para cobrir déficit atuarial, ou corte ou atraso em benefícios futuros, menos provável no curto prazo, mais possível. Alguns municípios menores, tipo os de Mato Grosso do Sul que aparecem na lista, já estão completamente quebrados. Se perderem de 10% a 20% do patrimônio de uma vez, que é o que vai acontecer caso haja essa perda do Banco Master, eles podem começar a parcelar aposentadorias ou aumentar a idade por tempo de contribuição, exatamente como já aconteceu. É o mesmo roteiro de sempre: fundo de pensão, Petros, Prostales, Previ, agora Banco Master. Muda o nome, mas a música é a mesma e, consequentemente, a nossa dança será a mesma. Vamos todos dançar. Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estaria criando grupo de mídia para defendê-lo. Junto a empresários no plural, o banqueiro que foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira vinha aglutinando veículos jornalísticos que serviriam para respaldá-lo em interesses políticos e econômicos. Entre os ativos, já sob influência do grupo do Banco Master, estão o Brasil Journal, publicação especializada no mercado de capitais e considerada referência na Faria Lima, as operações digitais da revista Ué, Isto é Dinheiro, o portal de política Platô, que é do Guilherme Amado, o site de fofocas comandado pelo jornalista Léo Dias, e além disso, Vorcaro, que foi preso, o dono foi preso, negociava a entrada no controle do Correio Brasiliense do estado de Minas, jornais pertencentes ao Diário Associados, utilizando precatórios como moeda para quitar débitos fiscais da empresa. Não tem como dar errado um negócio desse. Primeiro eu dou um rombo numa entidade financeira, um banco, onde estados e municípios fizeram aplicações de fundos de pensão, que é dinheiro de imposto. Depois eu vou lá e monto um grupo de mídia para falar bem de mim e do meu grupo. Você já viu isso acontecer? Está acontecendo tudo de novo. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Entenderam por que vocês precisam apoiar o jornalismo independente? É por isso, porque aqui não tem um Vorcari para poder colocar dinheiro, mala de dinheiro, tirar dinheiro de impostos. Aqui você ajuda se gosta do conteúdo produzido por este programa e por esta apresentadora. duartravaleria@gmail.com. Seja generoso, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que o Vorcari é. Leva aí o nosso link dos seus buracos digitais por onde você anda enquanto você os tem. Beijo no coração, bora pro comentário e responde para mim. Você sabia que o seu fundo de pensão foi aplicado no Banco Master? Gente, que falta de respeito. Que crueldade com a população brasileira. Tá difícil. Tá muito difícil. Excelente sexta-feira para você, porque sextou, né? Sextou, galera. Hoje pela manhã, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi preso preventivamente e conduzido às instalações da Polícia Federal em Brasília. Neste vídeo eu quero abordar a prisão do presidente Bolsonaro sob 4 aspectos. Primeiro, o aspecto legal, porque na minha humilde opinião, parece um ninho de mafagafo com 75 mafagafinho. Segundo, o aspecto político, qual é o apelo político que isso tem e algumas manifestações que para mim são execráveis e o pior não é só na minha opinião. O terceiro aspecto, o aspecto religioso, porque, olhando de fora, eu tenho a sensação de que reunião pública religiosa, se tiver bolsonaristas ou alguém com viés político, acabou de ser criminalizado e as pessoas não estão entendendo nada disso. E o último, não menos importante aspecto, é o aspecto civil. O que nós, civis, podemos fazer. E aí eu vou ter um recado absolutamente importante para os caminhoneiros. Portanto, se você conhece algum, já vai mandando o link desse vídeo para eles e fica comigo até o final dessa edição, que você não vai se arrepender. Vou pedir o seu like
like logo agora no início do vídeo, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, confere sua inscrição, teu sininho, porque vocês sabem, né? Estamos correndo grande risco de sermos ainda mais censurados, cerceados e calados. Já feita a abertura, eu vou pedir a você que pegue o seu café, pegue o seu antiácido, se sente de forma confortável, porque esse vídeo vai ser grande. Tudo começou no dia de ontem com uma convocação do Flávio Bolsonaro, convocando uma vigília de oração perto ali do condomínio, em frente ao condomínio do presidente Jair Messias Bolsonaro em Brasília. Eu vou dar destaque aqui à fala dele. Vamos lá. Saúde e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que cure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. Então, o vídeo foi esse, eu não vou continuar por causa de direitos autorais, mas a Folha de São Paulo publicou ipsis literis tudo na íntegra sobre a decisão de Moraes, tá? Eu destaquei alguns trechos que eu julguei absurdos. Primeiro, que ele decretou a prisão preventiva de Bolsonaro, que já estava preso em sua residência com tornozeleira eletrônica, cercado de policiais federais. Inclusive eu fiz um meme, coloquei aqui nas minhas redes sociais e no YouTube da comunidade de posts, que parece que os agentes da Polícia Federal que estavam tomando conta, né, de Jair Messias Bolsonaro eram bananas e Bolsonaro um super-homem, não é? Inclusive participei da live do Didi Red Pill hoje pela manhã e lá ele disse que conversou com alguém que visitou o Bolsonaro e que a pessoa contou que todos os dias os agentes da Polícia Federal entravam no quintal de Jair Bolsonaro para ver se tinha marca de pés no muro, tentando ali detectar uma possível tentativa de fuga. É tudo na base do possível, do suposto. Então vamos lá. Destaquei esse trecho aqui para os fatos novos, que ele está aprendendo, né? Que tem que apresentar fatos novos para impetrar uma nova ilegalidade. Tem que apresentar fatos novos. Vossa Santidade, ele disse que na presente data, essa diretoria de inteligência policial identificou acontecimentos com potencial de prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais decorrentes do trânsito em julgado da ação penal, tal, que possam vir a ser determinadas pelo STF. A informação da Polícia Judiciária identificou que teria sido convocada para o dia 22 de novembro, hoje, uma vigília em prol do presidente nas proximidades da residência deste. Não, era nas proximidades do condomínio e não da casa. Portanto, a sentinela da Polícia Federal não seria interferida em nada. Seria do portão do condomínio para fora. Conforme descrito no fim da tarde dessa sexta-feira, 21, aí ele fala do Flávio, blá, 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 da convocação de Flávio. Além disso, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico de Jair Bolsonaro. À meia-noite e 8, início do dia 22, teria acontecido uma violação na tornozeleira eletrônica. Ele disse que tipo de violação que foi? Tentou romper, desligou, parou de funcionar? Ele não diz. Na decisão ele não diz. Agora vocês imaginem, se o plano era, através da vigília de Flávio Bolsonaro, causar uma desordem para assim dificultar o trabalho da Polícia Federal para proporcionar uma fuga de Jair Messias Bolsonaro, é inacreditável que pessoas ainda achem possível que uma decisão judicial esteja dentro da legalidade, imaginando que Bolsonaro rompeu a tornozeleira meia-noite e 8 para fugir apenas nesse dia às 19 horas, através da insegurança pública causada pela tal vigília conclamada pelo filho do presidente Flávio Bolsonaro. É inacreditável. Mas tem gente que acredita, tem gente que festeja. Segundo a decisão ainda, diz que a informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação. Foi exatamente isso que Então, assim, eles já estão julgando intenção. É o pré-crime. O ministro ainda destacou que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor da Embaixada Sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América. Eu vou mostrar para vocês o que são 13 quilômetros. A ponte Rio-Niterói, ela tem 12,9 quilômetros de extensão. O que o ministro está dizendo em sua decisão final é que
Bolsonaro estaria aqui no início e a Embaixada dos Estados Unidos estaria aqui no final, e essa foto nem faz jus à extensão real da Ponte Rio-Niterói, porque ainda tem um bom pedaço aqui pra frente. Mas só para vocês terem uma noção do quanto é distante. Percebam, você que não tem aí muita noção de proporção, olha o tamanho dos edifícios, das edificações. Vocês têm noção do quanto longe essa foto foi tirada? Isso aqui é um mega navio que tá aqui, o outro tá aqui. Tem noção da extensão? Essa é a extensão, esta é a distância que o ministro apontou como muito importante para a fuga de Bolsonaro. 13 quilômetros de distância o separa da Embaixada dos Estados Unidos, mas segundo o ministro Moraes, é muito importante. Mas ele foi muito humano, é importante que você saiba disso. Por quê? Porque ele determinou ainda a realização de audiência de custódia por videoconferência, afinal de contas a gente tem que ter certeza que ele entrou bem. 2. A disponibilização de atendimento médico em tempo integral em regime de plantão. Vocês me desculpem se eu me tornei uma pessoa muito incrédula, mas assim, esse plantão médico solicitado para ele é para quê? Para garantir a saúde dele ou garantir que a ordem não afeta realmente a saúde dele, quando, no final das contas, pode afetar ou não. Vamos para o aspecto político, que é o que mais está me irritando, e para mim, o pior de todos. Tá uma briga feia entre Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto. Todos que conhecem e admiram o presidente Bolsonaro como eu sabem o sofrimento e a fragilidade que seu estado de saúde está impondo ao seu corpo e cuidados que exige 24 horas por dia. A prisão preventiva é mais uma provocação do martírio que está passando, toda a nossa solidariedade a ele e familiares. Aí, o trecho final. Mitos não sucumbem à violência, são eternizados por elas. Deus abençoe e proteja o presidente Bolsonaro. Para mim, isso aqui parece uma mensagem póstuma. Olha, ele foi através de violência, mas ele é um mito, e mito não sucumbe à violência. Foi isso que você quis dizer, Ciro Nogueira? Ou você falou demais, ou você deu vazão ao que está no seu coração. Ou a morte, que me parece que você está retratando aqui, é a morte política, como você sabe. Nós desconfiamos, eu principalmente, que você deseja muito para que o seu plano dê certo. O que vocês que estão aqui comigo acham? Digita nos comentários para mim. Vamos seguir. General Mourão, o idiota da República, disse: o presidente Jair Bolsonaro não constitui uma ameaça à ordem pública e sua transferência para a Polícia Federal mostra claramente que o arbítrio e a perseguição não tem fim. Ainda errou aqui o português, mas tudo bem. E eu perguntei para ele uma pergunta simples e singela de uma cidadã, de uma patriota, de uma mãe e avó atolada com problemas de saúde gravíssimos em sua própria família, mas que não descansa e faz o que pode. Eu perguntei para ele: onde está a sua bunda gorda agora? Já está em frente à Polícia Federal? É uma pergunta? Espero que não tenha se ofendido, general. O Gustavo Gayer, coitado. Por que eu digo coitado? Vocês vão entender. O Gustavo disse: vamos intensificar ainda mais as nossas orações pelo presidente Bolsonaro e também por sua família. Só nós nos entristecemos e nos preocupamos. Pensem na dona Michele e nos filhos de Bolsonaro. Aí ele cita Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A negona do Bolsonaro mandou no meio do Gustavo Gayer. Vai tomar no seu cu, porra. Parem com essas notas, façam alguma coisa. É assim que as pessoas estão. Acabou. Eu acho que o momento exige que senadores, deputados e vereadores eleitos vão para Brasília agora, já que vocês têm recursos para isso. Vocês têm ferramentas para isso. Não saiam. Não existe mais Câmara, não existe mais Assembleia Legislativa, não existe mais nada. Não existe mais Senado no Brasil. Acordem. Vocês, vereadores, também. Entendedores entenderão. Cláudio Castro manda: Bolsonaro, estaremos juntos em mais esse desafio, sem perder a esperança de viver o ideal de Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Prezado governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vá à merda. O senhor não está junto com Bolsonaro. Bolsonaro está preso, o senhor está solto, o senhor está livre. Largue o Rio de Janeiro agora e se dirija a Brasília. Não há nada mais importante agora que garantir a nossa liberdade, a liberdade de Bolsonaro. Bolsonaro não está sendo preso porque ele é o Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo preso porque ele representa o pensamento conservador da população brasileira. Se ele decidisse não cumprir nenhuma agenda, não falar conosco, não nos ouvir, ele não estaria nessa situação e ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter se curvado, ele poderia ter se submetido ao sistema. E ele não o fez. Por amor a nós, largue esta merda desta cadeira. Leve sua bunda gorda para Brasília imediatamente. Esta é minha humilde opinião.
E aí, o Valdemar da Costa Neto foi lacônico, segundo a Andresa Matais, vou guardar as devidas proporções de que é quem é, mas diz que o Valdemar falava assim, já estava preso. Eu entendo que em situações de muita tensão, várias pessoas possam ficar sem palavras. Mas eu não entendo que isso venha de um político, dono de partido, com tantos anos de caminhada na vida política. Ficar sem palavras numa hora dessas pode querer dizer apenas uma coisa. Você está com a sua busanfa comprometida com quem mandou prender Jair Bolsonaro, Valdemar? Ou você está com a sua busanfa comprometida com a dobradinha Tarcísio Ciro para a nova chapa de composição para as eleições de 2026? Ficar sem ter o que falar? Um político articulado como você? Bota pra fora o que tem dentro do seu coração. Aí eu tenho que resgatar novamente a fala do deputado José Medeiros. Eu estive com ele hoje de manhã na live do DJ Red Pill. Vou deixar o link aqui na descrição também para que vocês possam acompanhar lá, e vou deixar um corte mais tarde aqui para vocês. O José Medeiros disse o seguinte, no dia 19 de novembro, a prisão de Jair Bolsonaro hoje é mantida muito mais pelos aliados do que pelos desafetos. Está claro a estratégia política. Querem unir a direita desde que Bolsonaro entre com os votos e eles com o nome a ser votado. Não fosse isso, o processo já teria virado fumaça. E é exatamente isso que eu penso. Será que o deputado José Medeiros estaria falando, por exemplo, de André Mendonça, que deu um apoio prévio à aprovação da indicação de Messias ao STF? O que os políticos podem fazer? Esta foi a minha pergunta ao deputado José Medeiros lá no DJ Red Pill. Tem uma coisa que os políticos podem fazer, é entender que eles, perderam o mandato, não perderam de fato, mas perderam de verdade, não tem mais representatividade nenhuma, e eles não terão nada se eles não resolverem defender a verdade agora. Paralisem tudo, tudo, não aprova nada, não vota nada, não aparece para trabalhar, paralisem tudo. Fim. Vamos seguir aqui, que tem a nota oficial da defesa do presidente, através do Fábio Van Garten, e ele diz, a prisão preventiva do presidente decretada na manhã de hoje causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, ela está calcada em uma vigília de orações. A Constituição de 1988, como acerto, garante o direito de reunião a todos. Veja, vou fazer uma parte aqui. Se você quiser se reunir e chamar pelas redes sociais, que é o nosso veículo mais eficaz hoje para distribuição e entrega de mensagens, para fazer uma reunião política, você tem esse direito. E também tem o direito de fazer essa reunião religiosa pela Constituição Federal, mas atualmente a gente fica se perguntando o que é uma Constituição Federal, é de comer ou de passar no cabelo. Inclusive, na ocasião que estive com o deputado José Medeiros, comentei com ele que a República de Weimar fez exatamente isso. Começou a descumprir a Constituição Federal sem, no entanto, mudá-la ou jogá-la fora oficialmente. Isso garantiu boa parte do fechamento do regime sob a égide da defesa de que nós temos uma Constituição Federal. Ela está sendo cumprida. É que essas pessoas da oposição, para me atacar o ditador, eles têm uma interpretação equivocada. Veja como eu interpreto. Veja como o meu judiciário interpreta. Tá? Seguindo aqui com o Fábio. Garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar existência de gravíssimos indícios da eventual fuga, o fato é que o ex-presidente preso em casa com tornozeleira eletrônica sendo vigiado por autoridades policiais. Ele já estava assim. Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado, sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso viável. Antes de ir para a coisa do religioso, eu quero pedir a você o seguinte. Se você realmente está nessa luta de verdade, de coração, cobre o seu parlamentar. Seja ele vereador, deputado, senador, governador, prefeito. Cobre o seu político. Seja lá quem for que você tenha eleito. Cobre, principalmente você que fez campanha. Vamos abrir para a sessão de análise da religiosidade. Óbvio que eu trago aqui para vocês a fala do Malafaia. Povo abençoado do Brasil, a injustiça, a covardia do ditador da toga Alexandre de Moraes é consumada. Bolsonaro preso. Mas vocês têm que entender uma coisa. Esse cara é mais maquiavélico do que vocês pensam. Ele está desviando o foco
da roubalheira do Banco Master, do corrupto, que roubou mais de 12 bilhões, cuja mulher de Alexandre de Moraes e os filhos são advogados e um monte de gente grande em Brasília envolvida. Então eu paro aqui, porque se vier alguém dizendo que eu fiz fake news, eu estou compartilhando com vocês o site do Brasil 247, mais petista, mais esquerdista, mais lulista, só o site do PT mesmo. E o Brasil 247 noticiou no dia 20 de novembro de 2025, a 1h34, que Banco Master gasta mais de 500 milhões de reais com advogados em meio à crise. Despesa jurídica explode no banco, que recorreu a nomes influentes, tanto do direito quanto da política, e aqui eu dou destaque ao trecho da matéria que diz: entre os escritórios listados contratados pelo Banco Master durante a crise, que envolveu aí esse gasto de 500 milhões de reais, há um destaque para o Barsi de Moraes, escritório de advocacia em que trabalham a esposa e os 2 filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O escritório, Barsi de Moraes, atuou em ações relacionadas ao Master durante o período investigado. Então não é uma fake news, nem minha, nem do pastor Silas Malafaia, mas vamos ouvir um pouquinho mais. Tá desviando o foco, gente. Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso. Quer dizer que você convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro, que não tem nada com isso. Bolsonaro é vigiado pela Polícia Federal. Que conversa fiada é essa, minha gente? Isso é uma vergonha, é uma mancha pro judiciário. Essa farsa desse inquérito, desse processo que o Fux bem denunciou. Vou lembrar vocês, só para vocês saberem a maldade, a covardia e a injustiça. Vamos lá. Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista para o Globo dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Ué, se ele é vítima, jamais poderia presidir um inquérito. É nulo. O Código de Processo Penal, artigo 254, ele jamais, como vítima, poderia presidir um inquérito. Ao mesmo tempo, ele é juiz, ele é promotor e ele é vítima. Vocês querem ver uma outra? O primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, foi condenado pelo plenário do STF. O princípio de isonomia da justiça. Como é que Bolsonaro e outros são julgados numa turma? Tinha que ser nulo. Vocês querem ver outra? A delação do Coronel Cid. Uma vergonha. A delação dele foi mudada 6 vezes. A lei manda a delação ser dada de uma só vez. E uma outra coisa, debaixo de coação, tá aí o vídeo. Alexandre de Moraes ameaçando Coronel Cid e sua família de prisão. Quer mais uma? Ele quebra o sigilo da delação, dizendo que foi coagido pelo delegado e fala um monte de impropérios sobre Alexandre de Moraes. A delação é nula. A única coisa, gente, que sustenta a denúncia é do procurador Paulo Gonet. Quer outra? Golpe com dona de casa, com pedra, com idoso, com batom. Golpe é com armas, minha gente. Onde é que teve ameaça a Lula? Isso é uma vergonha. Pura perseguição política do ditador Alexandre de Moraes, que continua a sua saga de perseguir opositores, entre os quais eu sou um deles. Mas eu creio, em nome de Jesus, Deus vai manifestar sua justiça e juízo sobre a impiedade desses homens maus. Tá aí, concluída a perseguição política. Bolsonaro preso, cortina de fumaça para desviar a atenção da roubalheira do Banco Master. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família, tenha misericórdia do Brasil e nos livre desses homens maus. Agora, eu quero entrar no aspecto religioso da questão, que é assustador, é realmente aterrorizante. Decisão de Moraes aqui na íntegra, eu faço destaque para esse trecho que vem imediatamente após a transcrição da convocação do Flávio Bolsonaro para a vigília, hoje às 19 horas. Diz a decisão do ministro: embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, olha, ele tem que provar que a convocação para a vigília é um disfarce. Não basta o entendimento dele, o convencimento dele, ele precisa ter provas. E aí ele diz: a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Desde quando manifestação popular é criminosa? Desde quando? Com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Neste caso, a eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. O tumulto causado pela reunião ilícita
de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares. Já mostrei aqui para vocês que não era possível isso, facilitando a eventual tentativa de fuga do réu. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. André do Rep que o diga. Eu vou mostrar para vocês. Ele usa aqui um termo que me chamou muita atenção. Convocação, só um minuto. Repetição do modus operandi. Eu quero fazer uma comparação e trazer para vocês um modus operandi que parece muito uma repetição do que acontece na Nicarágua. Como é a perseguição aos cristãos na Nicarágua? A hostilidade contra os cristãos na Nicarágua continua a se intensificar e aqueles que falam contra o presidente Ortega e seu governo são vistos como agentes desestabilizadores. Mudanças na lei nos últimos anos significam que os líderes da igreja são acusados de serem terroristas e conspiradores. Tá bom para vocês? Todo mundo que é cristão concorda com críticas contra o ditador é fichado como terrorista e conspirador. Como que começou isso, né? A matéria diz que desde que os protestos contra o regime ditatorial do país irromperam em 2018, a liberdade religiosa tem se deteriorado. Anos depois, a perseguição contra aqueles que persistem em se opor ao regime continua. Até mesmo aqueles que deram abrigo, assistência médica, alimento aos manifestantes são perseguidos. Vocês já viram aí donos de ônibus que apenas locaram seus ônibus para o evento de 8 de janeiro serem presos, terem bens confiscados, estarem aí condenados a anos de prisão? É o mesmo modus operandi. Pelo menos eu acho que é. O que você acha? Responda só 1 se você acha que sim e 2 se você acha que não. Os cristãos que levantam a voz para denunciar corrupções, violações do governo e perseguidos políticos são perseguidos e presos. O caso Ramagem, o caso Talhaferro, o caso Alan dos Santos, o caso Ludmila Lins Grilo, lembram alguma coisa? Eu estou achando que está parecendo o mesmo modus operandi. Em meio a essas pressões, muitos cristãos, particularmente líderes de igreja, são forçados a fugir do país, mas muitos outros são expulsos ou expatriados. Os que permanecem foram submetidos à restrição de imigração, eles não podem sair do país. Imagina que coisa mais parecida, você não pode sair do país. E se encontram em dificuldade crescente para se deslocarem livremente dentro do país. Não pode. Tornozeleira eletrônica. Os cristãos continuam a ter uma influência na Nicarágua e essa é uma das razões de o governo persegui-los. É para silenciar a igreja, acabar com sua credibilidade e impedir que sua mensagem se espalhe. Folha de São Paulo ainda, outro trecho da decisão de Moraes, que ele diz: o vídeo gravado por Flávio Bolsonaro incita o desrespeito ao texto constitucional. Qual? A decisão judicial e as próprias instituições, demonstrando que não há limites da organização criminosa na tentativa de causar caos social e conflitos no país, em total desrespeito à democracia. A democracia brasileira atingiu maturidade suficiente para afastar e responsabilizar patéticas iniciativas ilegais. Quais? O que é patético? Uma reunião religiosa é patética? É ilegal? Em defesa de organização criminosa, responsável por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Mas não parece mesmo o modus operandi que acontece na Nicarágua? Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa, que é o líder da oposição, tá? Eduardo Bolsonaro articula criminosamente, aí daí pra diante, não é importante. Mas eu também trouxe a CNN numa matéria de 12 de agosto de 2022, às 5h13 da tarde, dizendo que a polícia da Nicarágua proibiu procissão católica em repressão à igreja no país. Você está achando que isso é um brado só de Silas Malafaia? Olha aqui, a Igreja Católica, na Nicarágua. Quaresma. O regime de Daniel Ortega proibiu a Igreja Católica de fazer a via sacra nas ruas da Nicarágua. Primeiro foi apenas uma igreja. Uma igreja. E depois todas as igrejas católicas foram proibidas de fazer procissão. Por quê? Qual foi a alegação? Vai causar um caos social. É um bando de terrorista. Olha aqui. A ordem policial foi adotada depois que o ditador descreveu padres, bispos, cardeais e o Papa Francisco como uma máfia. Entenderam? Vamos mais, tem o El País, que me diz que tipo de modus operandi é apoiado e que tipo de modus operandi não é apoiado.
O PT celebrou a eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua. Depois se arrependeu, voltou atrás e tirou a nota do ar. Quem está falando isso não sou eu, é o El País. Isso aconteceu quando? 10 de novembro de 2021. PT celebra a eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua, mas volta atrás e tira a nota do ar. O partido apoia pleito sem opositores ou observadores internacionais, constrangendo o ex-presidente Lula no momento em que articula volta ao Palácio do Planalto, e nem isso foi capaz de afastar apoiadores eventuais. Uma grande manifestação popular e democrática é como os dirigentes do PT definiram as eleições que confirmaram a permanência de Daniel Ortega no poder na Nicarágua. O pleito fraudulento, que já tinha um vencedor definido antes mesmo do início das votações, ocorreu no último domingo, quando os rivais de Ortega estavam todos presos ou exilados. Ainda assim, o partido do ex-presidente Luiz Inácio, que se apresenta como pleiteante à presidência em 2022, encarou o resultado como apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. E são aspas da postagem do PT. A nota publicada no site da Legenda na segunda-feira foi amplamente criticada, tanto por opositores quanto por apoiadores do partido. E na quarta-feira já não estava mais lá. Eu pergunto a você, parecem modus operandi semelhantes? Que, se nós formos analisarmos friamente, parece uma coisa de copia e cola? Ctrl-C, Ctrl-V? Deixa aí nos comentários para mim. E agora eu quero chamá-lo para um papo de boteco. Sabe aquela coisa assim, face, olho no olho, como eu gosto de fazer aqui, sempre que eu tenho algo muito, mas muito importante para falar com vocês? Então, eu quero falar agora da parte da análise civil. O que nós civis podemos fazer, tá? Obviamente que eu já coloquei a minha bandeira do Brasil lá pendurada no meu portão. É o que eu posso fazer. Todo mundo sabe que eu estou às voltas com um problema de saúde gravíssimo na minha família, que exige toda a minha atenção, mas eu estou aqui, diariamente, todos os dias com vocês, tentando esclarecer, tentando ensinar, tentando analisar. Essa é a parte que eu posso fazer agora. Mas vocês sabem que desde 2014 eu vou a todas as manifestações, faço tudo que está ao meu alcance. Todo mundo fala, a gente tem que parar o país, a gente tem que parar o país, e infelizmente um monte de gente acha que essa expressão parar o país quer dizer você impedir o ir e vir do cidadão que, por exemplo, não está interessado em parar o país, do cidadão que está indo trabalhar, porque se ele não for trabalhar, a família dele passa fome, do cidadão que está indo visitar, por exemplo, um familiar internado no hospital. Senhores, vocês não têm esse direito. Não num país onde fazer isso é crime. Está no Código Civil e Penal. Entenderam? Você não pode se colocar à margem da lei se você quer contribuir para o impedimento do fechamento do regime. As pessoas usam muito essa expressão, parar o país, com os caminhoneiros. Se eles pararem o país. E aí, imediatamente, no minuto seguinte, todo mundo já vê todos os caminhões atravessados na pista, impedindo o trânsito, impondo a vontade deles. Isso não é parar país. Os caminhoneiros precisam entender de uma vez por todas que a primeira coisa que tem que ser feita é pegar o ego de certos líderes, certos gestores de associações de caminhoneiros e enfiar bem dentro daquele lugar. A coisa mais importante, se os caminhoneiros resolverem fazer algo, é saírem das redes sociais. Parem de ficar anunciando que vocês vão parar, se for este o caso. Não deem a notícia. Cada vez que você vai para a rede social, coloca seu nome, mostra seu caminhão, você e o seu caminhão ficam expostos ao regime totalitário. Você acha que você vai ser tratado como? Você será tratado como todas as vezes você foi tratado pelo regime totalitário. Você vai ser preso, você vai ser multado, seu caminhão vai para o pátio, você vai ficar anos e anos aí pagando financiamento que você pegou para pagar a multa, as diárias do pátio. Você ainda não entendeu? Não é possível. E dentre os segmentos profissionais que existem no país, o profissional, vamos colocar assim, o profissional liberal e o profissional autônomo, eles são a única classe que pode garantir uma luta eficaz. Por quê? Porque o profissional autônomo, ele pode simplesmente determinar: não vou trabalhar. O profissional, o trabalhador de CLT, ele não pode chegar para o patrão dele e dizer assim: olha, amanhã eu não vou trabalhar porque eu vou fazer uma resistência civil pacífica. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser demitido por abandono de emprego. Isso é justa causa? Certinho? O profissional liberal, o profissional autônomo, não. O caminhoneiro tem essa liberdade. Ele deve fazer? Eu acho que deve, só que ele deve parar de fazer no mesmo modus operandi anterior, que todas as vezes deu errado.
Como colocar caminhão na rua, dizer que tá lá, olha aqui, eu tô aqui com o celular, porque o importante, parece que o importante para algumas pessoas não é a causa, é o ego. Não, porque aqui vou levantar uma grana também, porque ficar parado me prejudica. Eu sei, em vez de ir você para a rede social para pedir ajuda, manda sua esposa. Pelo amor de Deus, parem com isso. Enfiem o ego lá naquele lugar. Não falem nada, simplesmente parem. Parem. Como? Deixem o caminhão nas suas respectivas garagens. Vão beijar gostoso as suas esposas, vão fazer amor, vão se pendurar no teto, vão andar de bicicleta com o filho de vocês, vão aproveitar o dia, aproveitem o sol, vão jogar bola de gude. Façam um acampamento no quintal da casa de vocês. Procurem o que fazer. Simplesmente parem. Só liguem para o contratante e digam: eu hoje tive dor de barriga, o outro. Eu hoje tive dor na unha, o outro. Eu hoje tive um piripaque, o outro. Eu descobri que eu tô com piolho. Falem o que vocês quiserem, menos por que vocês estão parando. E aí sim, nós teremos uma grande eficácia nessa paralisação. Para vocês terem uma verdadeira noção do poder dos caminhoneiros, olha, eu estou na inteligência da Google e ela disse o seguinte, cargas do agronegócio, soja, milho, trigo, café são exemplos. Celulose, um dos principais produtos de destaque para o transporte rodoviário no agronegócio. Fertilizantes, que todo mundo sabe a importância que tem. Alimentos e produtos perecíveis, carnes e laticínios, frutas, legumes, alimentos processados. Outros produtos importantes, cargas secas, material de construção, cimento, areia, pedra, para até a construção civil, senhores. Combustíveis, para tudo. Isso aqui é para o Brasil. Nem pedir rua, avenida, rodovia, não. Olha aqui. Produtos combustíveis. Petróleo, diesel, gasolina e etanol. Produtos químicos transportados em cisternas que exigem reforço na segurança. Medicamentos exigem cuidados específicos. Produtos de alto valor. Ouro, joias, pedras preciosas que exigem veículos blindados. Cargas superdimensionadas, máquinas agrícolas, pás eólicas, transformadores, turbinas industriais que necessitam de planejamento. Imaginem esses produtos não chegando no endereço que precisam chegar por 40 dias. Entendam, queridos, isto é parar país. Se você realmente entendeu, mostre que você entendeu. Coloque nos comentários para que eu possa ver o feedback de vocês. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo. Já falei dos meus motivos para vocês. E eu vou pedir, que a gente se encontre nos comentários com muita consciência e cuidado. Porque sim, nós estamos dentro do território cujos tentáculos de vossa santidade são infinitos. Encontro com você nos comentários. Beijo no coração. Fui.